com Deus, esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu te seguirei, Senhor, eu te louvarei com todo o meu coração. Eu proclamarei, meu Deus, tuas maravilhas e me renderei à tua vontade. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu proclamarei, meu Deus, tuas maravilhas E me renderei à tua vontade. E aqui estou neste dia para a honra e glória do Senhor, para manifestar o poder do seu amor, para manifestar o poder da sua palavra, que nos educa, que nos corrige, que nos edifica, que faz a gente viver uma vida na verdade, na alegria e na fidelidade e na santidade. Amém. E aí, como está escrito, de fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios de falar mentira. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá ao seu encalço. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha para aí, irmãos, a importância de nós entendermos. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios de falar mentira. Então, irmão, se nós queremos ter vida feliz, nós temos que amar, nós temos que guardar a nossa língua do mal. Nós temos que evitar falar mentiras, porque da mentira não provém verdade e da verdade não provém mentira. É necessário afastar-se do mal e fazer sempre o bem, sem olhar a quem. Buscar paz constantemente, buscar o Senhor Jesus. Então, por isso é necessário, irmãos, nós termos cuidado, como vai dizer também Tiago capítulo 3, né? Sobre a questão da língua. E é muito importante porque a gente sabe que a palavra tem poder nos dois sentidos, seja no bem, seja no mal. O que a gente estiver alimentando, é isso que vai acontecer. Tipo, a palavra do Senhor pede para a gente abençoar. Mas se nós não tomarmos o cuidado, nós só queremos viver para amaldiçoar. Então, quando nós lançamos palavras de maldição, então as coisas acontecem. Por isso que nós temos que repreender Satanás, em nome de Jesus Cristo, para que assim a gente não seja enganado pelo diabo. Porque o diabo ele já é derrotado, mas ele vai fazer de tudo para que nós também sejamos derrotados e sejamos condenados. A palavra do Senhor diz que o diabo já está condenado. Então, por isso é necessário, irmãos, nós vivemos em vigilância. Eu sei que na hora da raiva, eu sei que nos momentos difíceis que a gente está passando, a gente começa a murmurar, a reclamar, a lançar palavras negativas. E nós temos que tomar o cuidado, porque as palavras têm poder. Mas quando nós usamos a palavra de Deus de forma adequada, nós vencemos todo o mal que tenta se levantar contra nossas vidas. Por isso que vai dizer lá em Tiago, capítulo 3, que com a mesma língua que nós exaltamos e glorificamos o santo nome do Senhor nosso Deus, é com essa mesma língua que nós amaldiçoamos os irmãos, que é imagem e semelhança de Deus. Então, se eu falo bem de Deus e depois falo mal aqui dos meus irmãos na terra,
Eu também estou falando mal de Deus, porque Deus ele se encontra em cada um de nós. Deus se encontra no próximo. E quem é o próximo? É o meu irmão, é o vizinho, é aquele que a gente encontra na rua. Então por isso que nós temos que tomar o cuidado, irmãos, para não deixar ser contaminado pelas obras malignas de Satanás. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos dê vigilância, para que assim nós possamos ser vigilantes. Em nome de Jesus. E olha o que vai nos ensinar aqui, ó. Tiago capítulo 3. O perigo da língua. Meus irmãos, não sejais muitos a vós tornardes mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a julgamento mais severo. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar o seu corpo todo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são entretanto conduzidos por um pequeníssimo leme, na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com a da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Está entre os nossos membros, contaminando o corpo todo e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma inflamada pela gênia. De fato, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana, mas a língua nenhum ser humano consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. Da mesma boca sai bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Porventura, a fonte faz jorrar pelo mesmo orifício água doce e água amarga? Porventura, a figueira, meus irmãos, é capaz de produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também a fonte salina não pode produzir água doce. Olha que palavra tão rica e tão edificante. A palavra do Senhor nos diz aqui que a língua é um mal que não desiste. Está contaminando o corpo todo. E assim diz também, nenhum ser humano consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste. Então, mas para que nós possamos controlar a nossa língua somente através do poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda. Então, é como vai dizer em outra passagem. Quando Jesus quando perguntam para Jesus, Senhor, quem pois poderá salvar-se? Jesus diz, humanamente isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Então, a salvação para o ser humano, por si só, é impossível. A salvação. Mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Então, por isso que para eu, para você, para nós, sermos pessoas firmes, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar meditar a palavra de Deus. Porque, irmãos, nós estamos em constante luta. Tem momentos que as coisas ficam difíceis para nós. E aqui também Tiago capítulo 4 vai nos dizer, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas entre vós, não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Olha para isso. Assim nós identificamos de onde vêm as guerras. Vem de dentro de nós mesmos. Quando nós estamos vivendo no pecado, na rebeldia, aí nós só queremos murmurar, reclamar
E assim nós queremos até guerra. Mas quando nós vivemos conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos controlar todas essas más ações que tentam se levantar contra nossas vidas. Então que o Senhor nos ajude, que a gente possa entender que sem Deus nada somos. E se nós buscarmos meditar a palavra de Deus, nós seremos pessoas firmes, porque o que o Senhor quer de nós é que a gente viva nessa firmeza do seu Filho Jesus, não deixando com que o mal nos conduza, mas que o Espírito Santo sempre nos conduza. Sabemos que todos nós somos pecadores, e se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a palavra não está em nós, a verdade não está em nós. Mas se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, por isso é necessário nós procurarmos sempre meditar a palavra de Deus. Não para que, assim, meditar a palavra de Deus é para a gente saber viver e não querer ser melhor do que os outros. Porque tem pessoas que se sentem mais importante, né? E a palavra do Senhor diz que importante é Deus que nos faz crescer. Só Deus é importante, meu irmão, e mais ninguém. Então, e através de Deus, aí sim nós nos tornamos importantes, mas que nós sejamos sempre humildes, não querendo chegar ao ponto de se sentir melhor do que os outros. Porque eu tenho comigo, se a gente está aqui na terra, é para ser melhores para os outros e não melhores do que os outros. Então que o Senhor nos ajude, né? Como aí está escrito, de fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios de falar mentira. Tem pessoas que infelizmente ainda não abandonaram a mentira, preferem viver para Satanás, o pai da mentira. Então, nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós temos que falar só a verdade. Para que mentir uns para com os outros se nós somos membros uns dos outros? Mas tem pessoas que ainda estão nas trevas. Ainda preferem viver na mentira como se ela estivesse falando a verdade. Mas pessoas que falam mentira, elas estão vivendo para Satanás e não para Deus. Porque Deus é o Pai da verdade. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade, irmãos. E quem ama a verdade só fala a verdade. Quem ama a mentira só vive falando mentiras. E como eu disse, da mentira não provém verdade e da verdade não provém mentira. Então, se a gente fala que tem Jesus, mas está vivendo mentindo, a gente ainda não conheceu Jesus. Porque Jesus é a verdade, irmão. E se a gente vive na verdade, a gente não compactua com a mentira. Porque a mentira não convém, mas a verdade convém. Por isso é necessário, irmãos, viver falando sempre a verdade. Ainda que muitos não gostem, porque tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, não. Mas a gente não pode viver para estar agradando os outros, não. Filho. A gente tem que viver para estar agradando a Deus, agradando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque tem pessoas, por nós conhecermos, a gente fica sem jeito de falar, né? Mas eu tenho comigo, é melhor você perder uma amizade falando a verdade do que você permanecer nessa amizade falando mentiras. Porque aí no final de tudo, os dois ainda podem ir para o inferno. Porque quem vive na mentira vive para o diabo, mas quem vive na verdade vive para Jesus Cristo. Amém. Então que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e que a gente não se deixe contaminar, que ninguém vos desencaminhe, como vai dizer aqui em 1 João, glória a Deus, capítulo 3, filhinhos, que ninguém vos descaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele. É impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. Quem não ama o seu irmão não é de Deus. Quem não ama o seu próximo não é de Deus. Então, por isso que Jesus ele veio nos dar inteligência, irmãos. E Jesus veio para acabar com todas as obras de Satanás. E glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos viver para a honra e glória do Senhor nosso Deus, daquele que vive, daquele que reina com força e poder, e sempre nos ajuda a nós caminharmos com integridade, na verdade, na justiça e na fidelidade. Então, que a gente não se deixe contaminar, ainda que muitos nos rejeitem, ainda que muitos nos abandonem. Quem não pode nos abandonar é Deus, porque Deus é tudo para nós, irmãos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, e é verdade, sem Jesus nada podemos fazer, irmãos. Nós podemos viajar esse mundo todo aí, afora. Mas se a gente não tiver Jesus, se a gente não tiver a palavra de Deus como prioridade, a gente vive vegetando neste mundo. Mas quando nós temos a palavra, a prioridade, irmãos, é a palavra de Deus. Então, não tenha vergonha. Como Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante desta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, não vos envergonhes de anunciar ao Senhor Jesus Cristo. Que a gente tenha vergonha, irmão, do pecado, que muitas das vezes nos tenta e a gente às vezes cai, vacila, e aí a gente fica com vergonha, né? Então, que a gente repreenda o pecado, em nome de Jesus ressuscitado, e que a gente possa viver na verdade, que a gente possa viver em Jesus. É tão bom, irmãos, quando nós vivemos em Deus. A gente sabe que é por nós sermos pecadores, muitas das vezes a gente se afasta, né? Porque, se a gente for entender bem, não é Deus que se afasta de nós. É nós que nos afastamos de Deus por causa do pecado, por causa da rebeldia. Mas Deus é maior, o Senhor é grande e vem nos resgatar. E vem nos ensinar que nós devemos viver em seu Filho Jesus. Glória a Deus. Então, que nós possamos descansar no Senhor. Que nós possamos ter essa intimidade com Deus. Porque, irmão, só Deus tem o melhor para nos dar. Sem Deus, nada podemos fazer. Eu proclamarei, meu Deus, tuas maravilhas. Quem acolhe a palavra, acolhe o próprio Cristo. Quem rejeita a palavra, rejeita Jesus Cristo. Que a gente não rejeite a palavra, que a gente não rejeite Jesus Cristo, mas que nós acolhamos no nosso coração a palavra do Deus vivo, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E eu convido vocês a tirar sempre um tempinho para meditar a palavra de Deus, que nos educa, nos corrige, nos ensina, nos dá ânimo, nos dá coragem, irmãos. Quantas vezes eu e você, nós estamos atribulados, passando por momentos difíceis, mas quando nós meditamos a palavra de Deus, não tem tribulação que fique de pé, não tem momento difícil, não tem momentos difíceis que possa prevalecer. Porque quando nós meditamos a palavra, nós ficamos firmes e fortes em Deus. Então, que a palavra de Deus reine sempre em nosso coração. Tudo é questão de decisão. Jesus disse: vem, segue-me. E aquele que o segue jamais caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Bom pastor, Fique na paz e até mais, com a graça de Deus Pai.
Eu te seguirei, Senhor. Eu te Seguirei. Que Deus abençoe a todos que estão indo para o trabalho. Que Deus também possa conceder o trabalho àqueles que não têm. E que nós possamos sempre viver na justiça, na verdade. Ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, não é o fim. Deus prova os corações para saber das intenções. Então, não desista. Medita a palavra de Deus dia e noite, para que assim procures viver na integridade, na justiça e na verdade. Fique na paz e até mais com a graça de Deus Pai. E finalizo com o Salmo 121. Levanta os olhos para os montes de onde virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar, aquele que te guarda não dorme nem cochila. O vigia de Israel. O Senhor é o teu guarda, o Senhor é como sombra que te cobre. Está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando sais e quando entras, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém.